meu caro Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, meu caro Jorge Moreira da Silva, Ministro do Governo de Portugal e cabeça de lista da coligação por Braga, meu caro Telmo Correia, número 1 do CDS na lista por Braga, candidatas e candidatos pela lista deste círculo eleitoral, representantes distritais, caros André e Orlando, presidentes concelhios e muito responsáveis por esta organização magnífica, membros do Governo, nascidos em Guimarães, que são vários e bons, eu estou a ver 3, pelo menos, aqui nas imediações. Minhas amigas e meus amigos, eu quero começar por vos dizer que é uma alegria voltar a esta sala, que é um pouco o nosso talismã, e estarmos a fazer este comício em duplex. Os que estão aqui e enchem a sala e os que estão lá fora e não conseguiram lugar aqui dentro. Eu faria uma intervenção menos habitual, desde logo porque se aproxima a última semana de esclarecimento e decisão dos nossos compatriotas, mas acima de tudo porque nós estamos em Guimarães e foi em Guimarães que começou Portugal. O jornal. E eu gostava de vos dizer umas palavras sobre a ideia de pátria ou a ideia de nação que acontece a cada um de nós. Nós não escolhemos a nossa família e não escolhemos a nossa pátria. Acontece-nos nascer na nossa família e nascer na nossa pátria. E é por isso que nós naturalmente defendemos a nossa família e é por isso que o nosso primeiro dever é dar continuidade até à geração seguinte em relação à nossa pátria. Portugal é o mais velho Estado-nação da Europa com fronteiras estáveis. Grande parte dos países das Nações Unidas não chegam a ter 1/5 da nossa história ou da nossa antiguidade, o que não quer dizer que não tenham futuro. Mas realmente Portugal é o Estado-nação com fronteiras estáveis mais antigo da Europa. Isso dá-nos uma responsabilidade. Tudo começou aqui em Guimarães, como sabem. E nós somos um Estado que sempre teve, relativamente aos outros, e às culturas, e às religiões, e aos povos, um sentimento de tolerância e de universalismo. Não temos divisões nem de caráter étnico, nem de caráter religioso, nem de caráter cultural. Convivemos muito bem com a diferença. E isso, num mundo tão complexo como aquele em que vivemos, é um bem extraordinário que nós devemos saber preservar. Portugal é praticamente, desde o início, muito parecido consigo próprio na sua fronteira europeia. E depois temos uma capacidade maravilhosa de acolher e de reinventar e refundar
as nossas relações diplomáticas. Lembram-se todos que, quando o antigo regime não foi capaz de perceber que era necessária uma solução para o problema africano, as coisas sucederam como sucederam e voltaram da África centenas de milhares de portugueses. E é absolutamente extraordinário como a economia portuguesa e a sociedade portuguesa soube absorver, integrar e aproveitar o extraordinário conhecimento e sentido empreendedor dos portugueses que vieram da África. Ao mesmo tempo que outro país que tenha tido um império foi capaz de reconstruir e reinventar com nobreza, com dignidade e com profundo respeito mútuo o relacionamento com Estados soberanos que falam a língua portuguesa e que são entre os Estados mais importantes de outros continentes que não o europeu. Portugal foi capaz de criar relações extraordinárias com países que adquiriram naturalmente a sua independência há 4 décadas. Essa capacidade dos portugueses se relacionarem com o mundo, nós temos-la, outros povos têm maior dificuldade e devemos sempre saber aproveitar isso a nosso favor. Gostava de começar aqui em Guimarães, a propósito da importância que tem o relacionamento com o mundo, de vos mostrar um jornal, estejam descansados, não é sobre o Partido Socialista, onde o presidente da Associação dos Têxteis de Portugal, João Costa, diz: têxtil e vestuário vão exportar 4.800 milhões até dezembro. É crescer, é empregar, é exportar. Como se diz no Norte, mais nada. É que grande parte destas exportações, num setor que soube transformar-se, nascem de pequenas, médias e às vezes grandes empresas aqui no Norte, aqui no Minho, aqui em Guimarães particularmente. Outro testemunho que vos quero dar. Trabalhei na área da diplomacia económica com muitas universidades. E devo deixar aqui um testemunho. A Universidade do Minho está certamente entre aquelas que melhor percebe a função de internacionalização da nossa economia, a exportação de serviços e a ligação entre conhecimento e economia prática. Isto leva-me diretamente a esta lista excelente do Círculo Eleitoral de Braga. Dar uma palavra ao Jorge Moreira da Silva, que ninguém quer ver substituído pela Heloísa Apolónia. Eu queria lembrar aos minhotos que o Jorge Moreira da Silva foi o ministro que, através do crescimento verde e da respectiva estratégia, tornou possível a primeira baixa do IRS, chamada quociente familiar, para podermos ajudar mais as famílias com filhos. E também quero dizer que ele, sendo uma pessoa que procura o compromisso, é firme na defesa do que é o interesse público.
ele tem alguma coisa a ver, para não dizer muito, no facto de as rendas protegidas do setor da energia só para alguns, e em alguns casos, terem sido cortadas, e bem, em 4 mil milhões de euros. Ao Telmo Correia, número 1 do CDS nesta lista, eu só posso, em primeiro lugar, saudar com humildade, porque ele é presidente do Conselho Nacional do CDS, que é o Parlamento do partido. E, por outro lado, dizer-lhe uma coisa que é reconhecida por amigos, mas sobretudo por adversários. Eu acho que é muito bom ele ter sido eleito por Braga e ser novamente candidato por Braga. O Telmo Correia é reconhecidamente um dos melhores parlamentares que Portugal teve depois do 25 de Abril. E continuará, certamente, a ser. Queria lembrar-vos que hoje é Dia Mundial do Turismo. E basta circular por qualquer cidade portuguesa, nomeadamente cidades históricas, e não apenas por Lisboa, para perceber que Portugal está na moda. E ainda bem que Portugal está na moda. É obra dos empresários do turismo. É uma nova estratégia de promoção de Portugal. Não para fazer grandes anúncios, que são muito caros, e depois é preciso repeti-los muitas vezes para eles deixarem algum traço ou alguma memória, mas para apostar onde grande parte das reservas turísticas hoje em dia são feitas, na internet. E perceber o que mudou na aviação, o que mudou nas viagens e o que mudou no turismo. Nós hoje encontramos em qualquer cidade histórica de Portugal inúmeros turistas. Portugal chegou pela primeira vez aos 46 milhões de dormidas no ano passado. Batemos o recorde sempre do turismo em 2014. Sabem como é que estamos em 2015? Mais 7% de turistas e mais 12% de proveitos para o setor turístico. Eu não recomendo nada esse ceticismo que nós vemos em alguns meios em Portugal. Ainda bem que há mais turistas, ainda bem que há mais gente a escolher Portugal como destino, ainda bem que muitos já não passam apenas aqui uma tarde, mas ficam vários dias, ainda bem que são de muitas e muitas nacionalidades, porque eles são, pelo que veem, pelo que leem, pelo que experimentam, fantásticos embaixadores da boa capacidade dos portugueses lá fora. E, por isso, eu não faço parte daqueles que acham que há turistas a mais. Sabem porquê? Porque um país que está a recuperar não dá pontapés na criação de riqueza. Acolhe bem e gosta que eles deixem cá muito dinheiro. Minhas amigas e meus amigos, eu costumo citar indicadores económicos e até alguns mostrarão algum enfado com essa circunstância. Eu acho que quando os indicadores económicos são bons para todos. E não consigo sequer entender como é que alguém que quer ser Primeiro-Ministro fica incomodado quando há boas notícias do crescimento, quando há melhores notícias do emprego, quando há excelentes notícias das exportações, finalmente notícias interessantes do investimento. Tudo isto é bom para Portugal e, portanto, em princípio, até facilitaria a vida de quem quisesse ser Primeiro-Ministro. Escusavam de se mostrar tão incomodados ou tão tristes com coisas que são boas para os portugueses. Já sabem que
a recessão ficou lá para trás há 7 trimestres, que o nosso crescimento é melhor do que a média europeia, que o desemprego, felizmente, começou a descer, ainda não desceu o que é necessário, mas nós queremos levá-lo pelo menos para a média europeia, o que significa intensificar, com base na confiança, o esforço para aumentar a criação de emprego. A confiança está nos seus melhores níveis. Há 14 anos que os consumidores não confiavam tanto na situação económica e há 8 anos que os empresários não confiavam tanto na economia do país. As exportações já valem 43,5% do PIB. Há 5 anos atrás não chegavam a 30%. A agricultura está com o Proder executado a 100%. Não devolvemos nem um cêntimo, nem um euro a Bruxelas, nem retemos nem um cêntimo, nem um euro no Terreiro de Paço. E hoje em dia, talvez o mais importante de tudo, e aqui no Norte todos o compreendem. Há 3 anos atrás, quando nós sofremos a recessão que os socialistas deixaram, agravada por aquele resgate de dimensão enorme, 78 mil milhões de euros, evidentemente desapareciam mais empresas do que aquelas que nasciam. Hoje nascem muito mais empresas do que aquelas que desaparecem. E esse é, porventura, o melhor sinal de esperança na nossa economia. Só nos fundos, e não é apenas o facto de haver mais empresas a nascer do que empresas a desaparecer. É outra coisa muito importante. É que a economia portuguesa se tornou mais competitiva e mais aberta. 50% das empresas que são candidatas ao Portugal 2020, ou seja, aos novos fundos comunitários, fazem-no pela primeira vez. E esse é outro sinal de esperança. Quer dizer que há muita gente nova a fazer novas empresas e a aproveitar as oportunidades da economia global. Minhas amigas e meus amigos, eu já excedi o tempo que o relógio me confere. De modo que vou terminar apelando a que saibamos, até ao último dia da campanha eleitoral, manter a nossa atitude desde o início. Nós estamos aqui com serenidade. Não estamos nervosos. Estamos aqui com moderação. Outros que se radicalizem. Estamos aqui com vontade de diálogo e de compromisso. Outros que se ponham a dizer que não dialogam se não ganharem. Nós pedimos humildemente ao povo português que confira ao nosso país estabilidade para podermos aproveitar os próximos 4 anos de forma a recuperar rendimentos, moderar a carga fiscal e fazer crescer mais a economia para fazer crescer mais o emprego. Com confiança e estabilidade, isto é possível. Sem confiança, porque não há estabilidade, é muito difícil. Os investidores retraem-se e ou vão investir para outro lado ou adiam os seus investimentos. E eu terminaria com uma referência de 2 pessoas que são certamente críticas com este governo e com esta maioria, e cuja independência crítica certamente não serei eu a pôr em causa. O Dr. António Bagão Félix, que eu conheço bem, disse hoje que, comparando o programa da Segurança Social da coligação e o do Partido Socialista, aquele que contém riscos verdadeiros e perigosos é o do Partido Socialista. Até o antigo Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, que foi quem pediu o resgate, veio dizer que o programa do Partido Socialista contém
riscos. E a pergunta que eu gostaria de fazer ao eleitorado do centro é simples e é esta: estará Portugal em altura de correr riscos ou de se meter em aventuras? Ou este é o momento para consolidar, dar confiança, recuperar e termos 4 anos bem melhores, porque conseguimos recuperar a autonomia de Portugal? Uma palavra que eu não posso deixar de dar no final desta intervenção aos eurodeputados presentes e a uma pessoa, compreendam, que me acompanha desde o primeiro dia da minha vida pública e que é uma referência não apenas no Minho, mas em todo o meu partido, o Nuno Melo. Para os que estão cá dentro e para os que estão lá fora, para os que já decidiram o seu voto e para os que se estão a inclinar para um voto com confiança, que é o da coligação, eu queria dizer-vos, hoje, apenas um só viva. Viva Portugal sempre!